Capítulo 2. Avarik saiu para as férias de verão depois que as provas terminaram, e Bock superestimou suas chances ou fracassou, e em ambos os casos, ele tinha pouco a perder agora. Este primeiro encontro com Galinda poderia ser o último. Bock se preocupou mais do que o normal com o que vestiria e arrumou uma dica sobre como arrumar o cabelo de acordo com a nova moda que circulava nos cafés, uma fina faixa branca em torno do cocuruto, puxando o cabelo direto do topo para que caísse em cachos, como a espuma que transborda de uma bacia de leite derramado. Limpou as botas várias vezes. Estava quente demais para usar as botas, mas ele não tinha sandálias para usar à noite. As botas teriam de servir. Na noite marcada, ele refez o caminho e, no telhado do estábulo, descobriu que uma escada para colher frutas fora deixada encostada na parede para que ele não precisasse descer por entre as folhas, como um chimpanzé com vertigem. Ele desceu com cuidado os primeiros degraus, depois saltou corajosamente pelo resto do caminho abaixo, desta vez evitando as alfaces. Em um banco debaixo das castanheiras estava Elphaba, os joelhos dobrados de forma casual e os pés descalços apoiados no assento do banco, e Galinda, cujos tornozelos estavam cruzados com delicadeza, se escondia atrás de um leque de cetim e contemplava a direção oposta, de qualquer maneira. Ora, pela graça divina, um visitante, disse Elphaba. Que grande surpresa! Boa noite, senhoras. A sua cabeça parece um ouriço em estado de choque, o que você fez consigo próprio? Perguntou Elphaba. Finalmente Galinda se virou para olhar, mas em seguida desapareceu por trás do leque mais uma vez. Será que ela estava tão nervosa assim? Será que o coração dela era fraco? Bem, eu sou meio ouriço, não contei? Por parte do meu avô. Ele acabou seus dias como costeletas servidas para o séquito de Osma em uma temporada de caça, e uma memória saborosa para todos. A receita é transmitida pela família, colada no álbum de fotos. É servido com molho de queijo e nozes. Uma delícia. É sério? Indagou Elphaba. Ela colocou o queixo nos joelhos. Você é mesmo um ouriço? Não, era uma brincadeirinha. Boa noite, senhorita Galinda. Que bom que concordou em me encontrar. Isto é altamente inadequado, disse Galinda. Por uma série de razões, como você bem sabe, mestre Bock. No entanto, a minha colega de quarto não descansaria até que eu concordasse. Não posso dizer que é um prazer vê-lo novamente. Oh, diga, repita, talvez assim se torne realidade, comentou Elphaba. Experimente. Ele não é tão ruim. Para um menino pobre. Estou contente que esteja tão interessado em mim, mestre Bock, falou a senhorita Galinda enquanto tentava trabalhar a própria cortesia. Estou lisonjeada. Era óbvio que ela não estava lisonjeada, mas sim humilhada. No entanto, é preciso observar que não pode haver uma amizade especial entre nós. Além da questão dos meus sentimentos, há muitos impedimentos sociais para darmos seguimento a isto. Só concordei em vir para dizer isso pessoalmente. Era o mínimo que poderia fazer. Era o mínimo e também poderia ser divertido, disse Elphaba. É por isso que estou aqui. Há o problema de sermos de culturas diferentes, para começar, continuou Galinda. Sei que você é Munshin. Eu sou Gilikin. Terei de me casar com alguém da minha própria cultura. É o único caminho, me desculpe. Ela baixou o leque e ergueu a mão, com palma para frente, para impedi-lo de protestar. E, além disso, você é um fazendeiro da escola rural, e eu preciso de um estadista ou um banqueiro de Torres de Osma. A vida é assim. Além do mais, você é muito baixinho. Não vai falar da insubordinação aos costumes em vir aqui desta maneira, nem da burrice dele? Disse Elphaba. Chega, concluiu Galinda. Assim está bom, senhorita Elphaba. Por favor, você está segura demais. Se me permite ter a ousadia de dizer. Você não é nem um pouco ousado, comentou Elphaba. É tão ousado quanto o chá feito de folhas usadas. Você me envergonha com esta hesitação toda. Vamos lá, diga algo interessante. Começo a desejar ter ido para a igreja.
Você está interrompendo, falou Bock. Senhorita Elfinha, você fez algo maravilhoso ao incentivar a senhorita Galinda a me encontrar, mas devo pedir que nos deixe a sós para resolvermos as coisas. Nenhum de vocês dois vai entender o que o outro está dizendo, argumentou Elphaba calmamente. Sou uma Munchin de nascimento, de qualquer maneira, mesmo sem ter sido criada lá, e eu sou uma menina por acaso, e não por escolha. Sou o intermediário natural entre vocês. Não acredito que consigam se entender sem mim. De fato, se eu sair da horta, vocês vão deixar de decifrar a linguagem um do outro por inteiro. Ela fala a língua dos ricos, você fala pobreza esfarrapado. Além disso, paguei por este espetáculo ao passar 3 dias seguidos convencendo a senhorita Galinda. Tenho direito de assistir. Seria ótimo se você ficasse aqui, senhorita Elphaba, disse Galinda. Preciso de uma acompanhante quando estou com um rapaz. Viu o que quero dizer? Indagou Elphaba para Bock. Então, se precisa ficar, ao menos me deixe falar, pediu Bock. Por favor, me deixe falar, nem que seja por alguns minutos. Senhorita Galinda. O que diz é verdade. Você é bem nascida e eu sou um qualquer. Você é Gilikin e eu, Munchin. Você tem um padrão social no qual se encaixar e eu também. E o meu não inclui casar com uma menina rica demais, estrangeira demais, expectante demais. Não foi para propor casamento que vim aqui. Viu só, estou feliz de não ter ido embora, agora começou a ficar bom, interrompeu Elphaba, mas se calou quando ambos olharam para ela. Vim aqui para propor que nos encontremos de vez em quando, e só, disse Bock. Que nos vejamos como amigos. Que, sem expectativas, possamos conhecer um ao outro como bons amigos. Não nego que a sua beleza me fascina. Você é a lua na estação das sombras, é o fruto da cerejeira, é a fênix em círculos de voo. Isso parece ensaiado, comentou Elphaba. Você é o lendário oceano, concluiu ele, com todos os ovos na mesma cesta. Não sou muito de poesia, explicou Galinda. No entanto, você é muito gentil. Ela pareceu ter se animado um pouco com os elogios. De qualquer forma, o leque se movia mais rápido. Realmente não entendo o objetivo de uma amizade, como você a chama, mestre Bock, entre pessoas da nossa idade que não são casadas. Parece uma distração. Consigo imaginar que possa causar problemas, especialmente quando você confessar uma paixão que não tenho esperanças de retribuir. Nem daqui a 1 milhão de anos. É a idade do atrevimento, falou Bock. É o único momento que temos. Devemos viver o presente. Somos jovens e estamos vivos. Não sei se vivo abrange muito bem, ironizou Elphaba. Para mim, tudo isso parece decorado. Galinda bateu na cabeça de Elphaba com o leque, que se encolheu de forma inteligente e se abriu perfeitamente mais uma vez, um gesto elegante e treinado que impressionou a todos. Você está sendo cansativa, senhorita Elfinha. Aprecio a sua companhia, mas não solicitei uma faixa de comentários. Sou perfeitamente capaz de decidir o mérito do discurso de Mestre Bock por mim mesma. Deixe-me considerar a ideia idiota dele. Lurline do céu, mal consigo me ouvir pensar. Quando perdi a paciência, Galinda ficava mais bonita do que nunca. Então aquele velho ditado estava certo também. Bock estava aprendendo tanto a respeito das garotas. O leque estava abaixado. Seria isso um bom sinal? Se ela não sentisse afeto por ele, teria usado um vestido com um decote que mostrasse um pouco mais do que ele ousara esperar? E havia também a essência de água de rosas que ela estava usando. Ele sentiu uma onda de possibilidades, uma tendência a esfregar os lábios dele no local onde o ombro se tornou o pescoço dela. Seus méritos, ela estava dizendo. Bem, você é corajoso, eu suponho, e inteligente, para ter arranjado isso. Se Madame Morrorosa algum dia o encontrasse aqui, nós estaríamos em uma confusão séria. Claro que talvez você não saiba disso, então esqueça a parte da coragem. Apenas esperto. Você é esperto e é, de alguma forma, bem, quero dizer, parece. Bonito? Sugeriu Elphaba.
Vistoso? Você é divertido de se ver, decidiu Galinda. A expressão de Boque despencou. Divertido? Eu daria um mundo para chegar a ser divertida, falou Elphaba. Geralmente, o máximo que consigo é perturbadora, e quando as pessoas dizem isso, se referem à digestão. Bem, eu posso ter todos ou nenhum dos méritos que você citou, disse Boque com firmeza, mas você vai perceber que sou persistente. Não vou deixar você negar a nossa amizade, Galinda. Significa muito para mim. Eis o macho bestial rugindo na selva em busca da parceira, comentou Elphaba. Vejam como a fera feminina dá risadinhas por trás de um arbusto, enquanto organiza a expressão para dizer perdão, querido, você disse algo? Elphaba. Gritaram os dois para ela. Minha vez de falar, docinho. Disse uma voz atrás deles e os três se viraram. Era uma ia de meia-idade em um avental listrado, o cabelo cinza e cada vez mais ralo torcido em um coque na cabeça. No que você está se metendo? Ama Clute. Gritou Galinda. Como você pensou em vir me procurar aqui? Aquela zebra cozinheira me contou que tinha algum falatório acontecendo aqui fora. Você acha que eles são cegos lá dentro? Agora, quem é este? Isso não parece nada bom, não para mim. Boque se levantou. Sou o mestre Boque de Margens Agitadas, Munchinquinlândia. Sou um aluno quase no 3º ano de Briscoe Hall. Elphaba bocejou. O espetáculo já acabou? Bem, estou chocada. Um convidado não deveria ser conduzido à horta, então acredito que você tenha chegado sem ser convidado. Senhor, saia daqui antes que eu chame os porteiros para colocá-lo para fora. Ah, Ama Clute, não faça escândalo, pediu Galinda, aos suspiros. Ele mal se desenvolveu o suficiente para causar preocupação, destacou Elphaba. Olhe, ele sequer tem barba. E disso podemos deduzir. Boque disse apressadamente. Talvez tudo isto esteja errado. Não vim até aqui para sofrer abusos. Perdoe-me, senhorita Galinda, se falhei até mesmo em diverti-la. Quanto a você, senhorita Elphaba, a voz dele estava mais fria que ele conseguia entoar e ainda mais fria do que ele próprio já ouvirá, eu estava errado em confiar na sua compaixão. Espere e verá, disse Elphaba. Os erros demoram um tempão para serem postos à prova, na minha experiência. Enquanto isso, por que você não volta um dia desses? Não haverá uma segunda vez, disse Ama Clute ao puxar Galinda, que se mostrava mais sedentária do que cimento seco. Senhorita Elphaba, é uma vergonha que tenha incentivado este absurdo. Galhofa foi só o que aconteceu aqui, e uma galhofa ruim, ainda por cima, replicou Elphaba. Senhorita Galinda, você está sendo terrivelmente teimosa. Está plantada na horta na esperança de que a visita deste garoto possa acontecer de novo? Será que entendemos mal o seu interesse? Finalmente, Galinda se impertigou com uma certa dignidade. Meu querido mestre Boque, disse ela, como se ditasse algo, a minha intenção sempre foi dissuadi-lo de me procurar, em um vínculo romântico ou até mesmo uma amizade, como você colocou. Não tinha a intenção de magoá-lo. Não é da minha natureza. Diante disto, Elphaba revirou os olhos, mas, desta vez, manteve a boca fechada, talvez porque Ama Clute cravou as unhas no cotovelo de Elphaba. Não vou me dignar a marcar outro encontro como este. Como Ama Clute me lembrou, seria indigno de mim. Ama Clute não tinha dito exatamente isto, mas, mesmo assim, concordou tristemente com a cabeça. No entanto, se os nossos caminhos se cruzarem de maneira legítima, mestre Boque, terei a cortesia de ao menos não ignorá-lo. Confio que você vá se satisfazer com isso. Jamais, respondeu Boque com um sorriso, mas é um começo. E, agora, boa noite, disse Ama Clute em nome de todos e levou as meninas embora. Bons sonhos, mestre Boque, e não volte. Senhorita Elfinha, você foi horrível. Ele ouviu Galinda dizer, enquanto Elphaba virava e acenava um adeus com um sorriso que ele não conseguia interpretar com clareza. Capítulo 3. E assim começou o verão. Como havia passado nas provas, Boque estava livre para planejar o último ano em Briscoe Hall.
Todos os dias, ele corria até a Biblioteca da Três Rainhas, onde, sob o olhar atento do bibliotecário do arquivo principal, um rinoceronte colossal, o garoto limpava os manuscritos antigos que claramente não eram consultados mais do que uma vez a cada século. Quando o rino saía da sala, Bock se distraía conversando com os dois meninos que ficavam cada um de um lado, garotos típicos da Três Rainhas, cheios de fofocas mal contadas e referências obscuras, zombeteiros e leais. Gostava deles quando estavam de bom humor e detestava o mau humor de ambos. Crop e Tibet. Tibet e Crop. Bock fingia estar confuso quando se tornavam travessos ou maliciosos demais, o que parecia acontecer uma vez por semana, mas eles voltavam atrás bem rápido. Na parte da tarde, todos levavam seus sanduíches de queijo até as margens do canal do suicídio e observavam os cisnes. Os garotos musculosos que formavam grupos e iam para cima e para baixo do canal para praticar esportes de verão faziam Crop e Tibet desfalecerem de vergonha e esconderem os rostos na grama. Bock ria deles, não de uma maneira maldosa, e esperava que o destino fizesse com que Galinda cruzasse mais uma vez o caminho dele. A espera não foi das mais longas. Cerca de 3 semanas após o encontro na horta, em uma manhã de verão e ventania, um pequeno terremoto causou alguns danos menores na biblioteca da Três Rainhas e o edifício teve de ser fechado para receber alguns reparos. Tibet, Crop e Bock pegaram os sanduíches e alguns copos de chá da cantina e se afundaram no local preferido deles às margens verdejantes do canal. 15 minutos depois, Amaclute surgiu com Galinda e outras 2 meninas. Acredito que o conhecemos, disse Amaclute enquanto Galinda ficava parada a um passo de distância, recatada. Em casos como este, era dever do criado obter os nomes dos estranhos no grupo, para que pudessem cumprimentar uns aos outros diretamente. Amaclute observou em voz alta que se tratava dos mestres Bock, Crop e Tibet, que foram apresentados às senhoritas Galinda, Shenchen e Pafani. Em seguida, Amaclute se afastou alguns passos para permitir que os jovens se dirigissem uns aos outros. Bock saltou e fez uma ligeira reverência, e Galinda disse: "Seguindo a minha promessa, mestre Bock, posso saber como vai você?" "Muito bem, obrigado." "Ele está maduro como um pêssego", comentou Tibet. "É absolutamente delicioso, deste ângulo aqui", completou Crop, parado a alguns passos dali, mas Bock se virou e lançou um olhar tão selvagem que Crop e Tibet se sentiram repreendidos e fingiram ficar aborrecidos. "E você, senhorita Galinda?" Bock prosseguiu enquanto analisava o rosto bem feito da menina. "Você está bem? Que emocionante vê-la em X durante o verão." No entanto, não foi a coisa certa a dizer. As melhores garotas passavam o verão em casa e Galinda, enquanto Jilikin, devia lamentar profundamente estar presa aqui, como um Munshin ou um plebeu. O leque surgiu. Os olhos baixaram. As senhoritas Shenchen e Pafani tocaram os ombros dela em uma compaixão muda. No entanto, Galinda reagiu em um rompante. "As minhas caras amigas, as senhoritas Pafani e Shenchen, alugaram uma casa para passar o mês no alto verão, nas margens do lago Chorge. Uma pequena casa decorada, perto da aldeia de Neverdale. Decidi passar as férias lá em vez de fazer a cansativa jornada de volta para Colinas de Perta." "Que delícia!" Ele observou os cantos chanfrados das unhas pintadas, os cílios cor de mariposa, a maciez vítrea e dourada das bochechas, a dobra delicada de pele bem na fenda do lábio superior. Sob a luz da manhã de verão, a fissura ficava ainda mais destacada, de maneira perigosa e inebriante. "Fique parado", disse Crop, e ele e Tibet se ergueram em um salto e pegaram Bock pelos cotovelos, um de cada lado. Foi então que ele se lembrou de respirar. No entanto, o rapaz não conseguia pensar em mais nada a dizer e Amaclute girava a bolsa sem parar nas mãos. "Bem, nós arrumamos trabalho", falou Tibet para socorrer o amigo. "Na biblioteca da Três Rainhas. Fazemos a manutenção da literatura. Somos as faxineiras da cultura." "Você trabalha, senhorita Galinda?" "Acho que não", respondeu Galinda. "Preciso de um descanso dos estudos. Este ano foi desgastante, muito desgastante. Meus olhos ainda estão exaustos de tanto ler." "E quanto a vocês, meninas?" quis saber Crop,
com uma casualidade ultrajante. No entanto, elas apenas riram e se afastaram de forma reservada. Este era o encontro da amiga e não delas. Bock, ao recuperar a compostura, sentiu que o grupo começava a entrar em movimento novamente. E senhorita Elfinha? Perguntou ele com a intenção de que todos continuassem ali. Como vai sua colega de quarto? Obstinada e complicada, respondeu Galinda com gravidade, falando pela primeira vez em uma voz normal em vez do leve sussurro social. No entanto, graças a Lurline, ela tem um emprego, por isso consigo algum alívio. Ela está trabalhando no laboratório e na biblioteca sob a supervisão do nosso Dr. de Lamomond. Você o conhece? O Dr. de Lamomond? Se eu o conheço. Ele é o tutor de biologia mais influente de X. A propósito, completou Galinda, ele é um bode. Sim, sim. Bem que eu queria que ele desse aula para nós. Até mesmo os nossos professores reconhecem a importância dele. Ao que parece, anos atrás, na época do reinado do rei e mesmo antes, ele costumava ser convidado todos os anos para lecionar em Briscoe Hall. No entanto, as restrições alteraram até este esquema, então realmente nunca o conheci. Simplesmente vê-lo naquela noite de poesia, no ano passado, tão brevemente, foi um prazer. Bem, ele não para, falou Galinda. Ele pode até ser brilhante, mas não tem noção de quando se torna chato. De qualquer forma, a senhorita Elfinha está trabalhando duro nisso ou naquilo. Ela também não para. Acho que é contagioso. Bem, um laboratório gera coisas, comentou Crop. Sim, concluiu Tibet, e, por falar nisso, devo acrescentar que você é mesmo tão adorável quanto Bock diz. Nós atribuímos o exagero a uma imaginação fértil nascida da frustração afetiva e física. Você sabe que, entre a sua senhorita Elfinha e os meus ex-amigos aqui, não temos nenhuma esperança verdadeira de selar uma amizade. Devemos organizar um duelo e matar uns aos outros em vez disso? Contar 10 passos, virar e atirar? Iria nos poupar tanto constrangimento, sugeriu Bock. No entanto, Galinda não aprovava esse tipo de brincadeira. Ela sacudiu a cabeça para desmanchar o encontro, e o grupo de fêmeas saiu andando ao longo do caminho de cascalho, seguindo a curva do canal. Eles ouviram a senhorita Shenchen dizer, em uma voz profunda e ofegante: Ah, minha querida, ele é um doce, como um brinquedo. A voz sumiu aos poucos e Bock se virou para reclamar com Crop e Tibet, mas os garotos decidiram fazer cosquinhas nele e todos desabaram sobre um amontoado das sobras do almoço. E, uma vez que era impossível modificá-los, Bock abandonou o impulso de corrigir os amigos. Na verdade, que diferença aquela chacota infantil faria, se a senhorita Galinda o achava assim tão impossível? 1 ou 2 semanas mais tarde, durante uma tarde de folga, Bock foi até a praça da ferrovia. Ele fez hora em um quiosque, contemplativo. Cigarros, imitações de amuletos de amor, desenhos picantes de mulheres se despindo e pergaminhos com pinturas de crepúsculos lúgubres, nos quais pairavam frases inspiradoras de uma só linha. Lurline vive dentro de cada coração. Proteja bem as leis do mágico e as leis do mágico o protegerão. Imploro ao Deus inominável que a justiça impere em Oz. Bock observou a variedade, os princípios pagãos, autoritários e também os obsoletos unionistas. Entretanto, não havia nenhuma menção de simpatia aos monarquistas, que caíram na clandestinidade durante os 16 árduos anos desde que o mágico tirou o poder das mãos do rei de Ozma pela primeira vez. A linhagem de Ozma era originalmente Gillikin e certamente havia grupos ativos de resistência ao mágico. No entanto, Gillikin tinha, de fato, prosperado sob o comando do mágico, por isso os monarquistas ficaram de bico fechado. Além disso, todo mundo ouviu falar dos boatos sobre medidas legais rigorosas contra vira-casacas e rebeldes. Bock comprou um jornal que era publicado fora da cidade das Esmeraldas, várias semanas antes, mas era o primeiro que ele via nos últimos tempos, e parou em uma cafeteria. Ele leu que a guarda interna da cidade das Esmeraldas tinha reprimido alguns animais dissidentes, que provocavam um transtorno nos jardins do palácio. O rapaz procurou pelas notícias sobre as províncias e encontrou um calhau a respeito de Munchinquinlândia, que continuava a passar pela calamidade de uma seca quase total.
Tempestades ocasionais encharcavam o solo, mas a água escoava ou afundava no barro sem trazer nenhum benefício. Diziam que havia lagos subterrâneos ocultos na região de Vincus, que os recursos hídricos de lá poderiam servir a toda Oz. No entanto, a ideia de um sistema de canais que cruzasse todo o país fazia todo mundo cair na gargalhada. Que despesa! Os eminentes e a cidade das Esmeraldas discordavam fortemente quanto ao que deveria ser feito. Essa exceção, pensou Bock de maneira subversiva, e ergueu o olhar para ver Elphaba, sozinha, sem nem mesmo uma babá ou ama, de pé ao lado dele. Que expressão deliciosa você tem no rosto, Bock. É muito mais interessante do que o amor. É o amor, de certa forma, disse Bock, que depois caiu em si e ficou de pé em um pulo. Não vai me acompanhar? Por favor, sente-se. A menos que esteja preocupada em estar sem uma ama. Ela se sentou, com uma aparência um tanto doentia, e permitiu que ele pedisse uma xícara de chá mineral para ela. A garota trazia um pacote embrulhado em papel pardo e barbante debaixo do braço. São bugigangas para minha irmã, explicou ela. Ela é como a senhorita Galinda, adora o exterior pomposo das coisas. Encontrei um chale de Vincus no bazar, rosas vermelhas em um fundo preto, com franjas pretas e verdes. Vou enviá-lo para ela junto com um par de meias listradas que Ama Clute tricotou para mim. Eu não sabia que você tem uma irmã. Ela ficava com a gente no jardim de Gaunete? Ela é 3 anos mais nova do que eu. Vai estudar em Crage Hall em breve. Ela é tão problemática quanto você? Ela é problemática de uma maneira diferente. Ela é aleijada, muito seriamente, a minha Nessarose, então dá bastante trabalho. Nem mesmo Madame Morrorosa sabe direito a extensão do problema. No entanto, quando ela chegar, eu vou estar no 3º ano e vou ter a coragem de enfrentar a diretora, acho. Se há algo que me irrita são as pessoas que tornam a vida de Nessarose mais difícil. A vida já é difícil o suficiente para ela. É a sua mãe quem a cria? A minha mãe morreu. O meu pai está no comando, oficialmente. Oficialmente? Ele é religioso, respondeu Elphaba, e fez o gesto de girar as palmas em um círculo, que indicava que você poderia esfregar uma na outra o quanto quisesse, mas não havia moinho algum na face da terra que produzisse farinha se não houvesse um grão sequer para triturar. Parece uma situação muito difícil para todos vocês. Como a sua mãe morreu? Ela morreu no parto, e este é o fim deste interrogatório sobre a minha vida pessoal. Conte-me sobre o Dr. de Lamomond. Ouvi dizer que você está trabalhando para ele. Conte-me sobre a sua cômica campanha para conquistar o coração de Galinda, a rainha do gelo. Bock queria muito ouvir a respeito do Dr. de Lamomond, mas se distraiu pela observação de Elphaba. Eu vou persistir, Elfinha, eu vou. Quando a vejo, fico tão encantado de desejo, é como se as minhas veias pegassem fogo. Não consigo falar e tudo o que penso parecem visões. É como sonhar. É como flutuar em sonhos. Eu não sonho. Diga-me, há alguma esperança? O que ela diz? Será que ela sequer imagina que os sentimentos dela por mim possam mudar? Elphaba apoiou os 2 cotovelos sobre a mesa, as mãos cruzadas na frente do rosto, os 2 dedos indicadores encostados um no outro e contra os lábios finos e cinzentos dela. Sabe, Bock, o negócio é que eu mesma tomei afeição por Galinda. Por trás do amor deslumbrado que ela demonstra por si própria, há uma mente que luta para funcionar. Ela pensa sobre as coisas. Quando a mente dela está efetivamente em funcionamento, ela poderia, se fosse levada a tal, pensar em você. Até mesmo com um certo carinho, suspeito eu. Eu falei suspeito. Eu não sei. No entanto, quando Galinda volta a ser ela mesma, quero dizer, a ser a menina que gasta 2 horas por dia para encaracolar aquele cabelo lindo, é como se o raciocínio dela se metesse em algum armário dentro dela e fechasse a porta. Ou como se ela corresse histericamente daquilo que é grande demais para a compreensão dela. Eu a amo, qualquer que seja o caso, mas acho uma característica estranha. Não me importaria de deixar tudo isso fora da nossa amizade, mas não sei como. Proponho que você está sendo muito rígida com ela e certamente muito radical,
disse Bock com severidade. Se ela estivesse aqui, acho que ficaria surpresa ao ouvi-la falar tão francamente. Simplesmente tento me comportar como penso que uma amiga deva se comportar, embora seja verdade que eu não tenho muita experiência nisso. Bem, me faz questionar a sua amizade comigo se você considera a senhorita Galinda como sua amiga e se é assim que você destroça um amigo durante a ausência dele. Embora Bock estivesse irritado, percebeu que esta era uma discussão mais animada do que o papo convencional que ele e Galinda levaram até então. Ele não queria assustar Elphaba com suas críticas. Vou pedir outro chá mineral para você, sugeriu ele com uma voz autoritária, a voz do pai dele, na verdade, e depois você pode me contar mais a respeito do Dr. de Lamont. Dispense o chá, ainda estou bebendo o primeiro e você não tem mais dinheiro do que eu, aposto, mas vou falar sobre o Dr. de Lamont. A menos que você considere a forma e o foco das minhas opiniões como uma afronta. Por favor, talvez eu esteja errado. Veja, o dia está bonito e nós dois estamos fora do campus. Como conseguiu sair sozinha, falando nisso? A saidinha foi autorizada pela Madame Morrorosa? Tente adivinhar, disse ela com um sorriso. Quando ficou claro que você conseguia entrar e sair de Crage Hall através da horta e do telhado do estábulo ao lado, concluí que também conseguiria. Ninguém nunca sente a minha falta. Para mim é difícil acreditar nisso, disse ele, atrevido, pois você não é do tipo que costuma gostar de pular árvores. Agora, conte-me sobre o Dr. de Lamont. Ele é meu ídolo. Ela suspirou, largou o pacote em cima da mesa, e eles começaram uma longa conversa. Ela contou a Bock sobre o trabalho do Dr. de Lamont nas essências naturais, na tentativa de determinar, através do método científico, quais eram as diferenças reais entre os tecidos dos animais e os dos animais e entre os tecidos dos animais e os dos humanos. A literatura sobre o assunto, ela aprendeu ao fazer sozinha o trabalho braçal, era toda redigida em termos unionistas, e, antes disso, em termos pagãos, não passava pelo crivo científico. Não se esqueça de que a Universidade de X era, no início, um mosteiro unionista, pediu Elphaba, portanto, apesar da postura vale-tudo vigente na elite culta, ainda há fundações de preconceitos unionistas. Mas eu sou um unionista e não enxergo o conflito. O Deus inominável é complacente com as várias extensões do ser, não apenas a humana. Você está falando de um preconceito sutil contra animais, arraigado em algumas características unionistas antigas e que continuam a vigorar hoje em dia? Certamente é assim que o Dr. de Lamont pensa. E ele mesmo é um unionista. Explique este paradoxo e eu ficarei feliz em me converter. Admiro profundamente o bode, mas, para mim, o verdadeiro interesse desta pesquisa é o viés político. Se ele conseguir isolar um pedacinho que seja da arquitetura biológica para provar que não há diferença nenhuma, no âmago dos bolsões invisíveis de nossa carne e da de animal, que não há diferença entre nós, nem mesmo entre todos nós, se você levar em conta a carne animal também, bem. Dá para imaginar os desdobramentos. Não. Acho que não consigo imaginar. Como manter as proibições contra a mobilidade animal se o Dr. de Lamont conseguir provar cientificamente que não há nenhuma diferença inerente entre humanos e animais? Ah, isso sim é o esquema de um futuro incrivelmente otimista. Pense a respeito. Pense, Bock. Que base o mágico poderia ter para continuar a perpetrar as proibições? Como convencê-lo a parar? O mágico dissolveu a Câmara de Aprovação por tempo indeterminado. Não creio, Elfinha, que o mágico esteja aberto a analisar argumentos, nem mesmo se vierem de um animal distinto como o Dr. de Lamont. Mas é claro que ele deve estar. É um homem que está no poder, é o trabalho dele analisar mudanças no conhecimento. Quando o Dr. de Lamont tiver a prova, vai escrever para o mágico e começar a fazer uma campanha a favor das mudanças. Sem dúvida, ele vai fazer o possível para comunicar a todos os animais o que pretende também. Ele não é bobo. Bem, eu não disse que ele era um bobo. Mas você acha que ele está tão perto assim de obter provas concretas? Sou uma criada aluna. Sequer compreendo o que ele quer dizer. Sou apenas uma secretária, uma secretária. Você sabe que ele não consegue sozinho, não consegue segurar uma caneta com os cascos.
ele dita e eu redijo e corro até a biblioteca de Crage Hall para pesquisar tudo. A biblioteca de Briscoe Hall é um lugar melhor para vasculhar esse tipo de material. Até mesmo a da Três Rainhas, onde estou trabalhando neste verão, tem pilhas de documentos a respeito das observações dos monges sobre a vida animal e vegetal. Sei que não tenho uma aparência lá muito tradicional, mas acredito que, por ser uma garota, não tenho permissão para frequentar a biblioteca de Briscoe Hall. E, também por ser um animal, ao menos por enquanto, o mesmo se dá com o Dr. de Lamont. Portanto, estes recursos valiosos estão fora do nosso alcance. Bem, disse Bock de maneira displicente, se vocês soubessem exatamente o que queriam. Eu tenho acesso às estantes de ambas as coleções. E quando o bom doutor terminar de esmiuçar a diferença entre animais e pessoas, vou propor que ele aplique os mesmos argumentos para as diferenças entre os sexos, contou Elphaba. Logo depois, ela percebeu o que Bock havia dito e estendeu a mão, quase como se fosse tocar nele. Ah, Bock! Bock! Em nome do Dr. de Lamont, aceito a sua generosa oferta de ajuda. Levarei a você a primeira lista de fontes até o fim desta semana. Basta deixar o meu nome fora dela. Não ligo de provocar a ira de horrorosa morrorosa contra mim mesma, mas não quero que ela desconte sua irritação na minha irmã, Nessarose. Ela bebeu o que restava do chá, pegou o pacote e foi embora quase antes que Bock conseguisse se pôr de pé. Vários clientes, que comiam suas refeições sem pressa, acompanhados de seus próprios jornais ou romances, olharam para a menina desajeitada que saía pelas portas. Conforme Bock se recostava, mal percebendo no que havia se metido, se deu conta, lenta, porém inteiramente, de que esta manhã não havia animais tomando o chá matinal por aqui. Nenhum animal, em absoluto. Capítulo 4. No futuro, e Bock teria uma vida longa, ele se lembraria do resto do verão com o perfume do mofo dos livros antigos, quando a escrita antiga pairava diante dos seus olhos. Ele vasculhou sozinho as pilhas emboloradas, pairou sobre as gavetas de mogno lotadas de pergaminhos. Durante o que pareceu ser toda a temporada, as janelas envidraçadas em forma de losangos, entre fasquias e vigas de arenito azul, ficavam embaçadas sem descanso com pequenas, porém constantes, partículas de chuva, quase tão frágeis e irritantes quanto areia. Aparentemente, a chuva nunca foi muito além de Munchinquinlândia, mas Bock tentou não pensar nisso. Crop e Tibet foram coagidos a pesquisar para o Dr. de Lamont também. No início, foi preciso dissuadi-los de realizar as incursões em disfarces, pincenês falsos, perucas empoeiradas, capas de gola alta, tudo encontrado no armário abarrotado da Sociedade Estudantil de Teatro e Dança da Três Rainhas. No entanto, depois de convencidos da gravidade da missão, eles assumiram com gosto. Uma vez por semana, eles encontravam Bock e Elphaba no café na Praça da Ferrovia. Elphaba apareceu, durante estas semanas enevoadas, totalmente envolta em um manto marrom com capuz e um véu que ocultava todo o rosto, exceto os olhos. A menina usava luvas cinza, longas e esfarrapadas, que se gabava de ter comprado de um agente funerário local a um preço insignificante, por terem sido usadas em serviços funerários. Cobria as pernas, finas como varas de bambu, com meias de algodão duplamente espessas. A primeira vez que Bock viu Elphaba vestida assim disse: mal consegui convencer Crop e Tibet a desistirem do disfarce de espiões e você me surge parecendo a bruxa de Combrica original. Não me visto para obter a aprovação de vocês, meninos, retrucou ela ao se descobrir do manto e dobrando-o de dentro para fora, para que a lã molhada nunca a tocasse. Nas vezes em que outro frequentador do café entrava pelas portas e sacudia a água de um guarda-chuva, Elphaba sempre recuava e se esquivava mesmo que fosse atingida somente por algumas gotas. É uma convicção religiosa, Elfinha, que faz com que você se mantenha tão seca. Quis saber Bock. Eu já disse antes, não compreendo a religião, embora convicção seja um conceito que começo a entender. Em todo caso, alguém com uma convicção religiosa de verdade está, assim por dizer, condenado à religião, e merece ir para a cadeia. É daí que vem a sua aversão total à água, observou Crop. Sem que você soubesse, poderia levar um respingo de batismo, e então a sua liberdade enquanto agnóstica livre pensadora estaria perdida. Achei que você fosse egocêntrico demais para notar a minha patologia espiritual, comentou Elphaba.
Agora, meninos, o que temos para hoje? Em todos os encontros, Bock pensava seria tão bom se Galinda estivesse aqui, pois o companheirismo casual que cresceu entre eles durante essas semanas era tão revigorante, um modelo de conforto e até mesmo de inteligência. A despeito das convenções, eles deixavam de lado os títulos de honra. Interrompiam uns aos outros e riam e se sentiam ousados e importantes por conta do sigilo da missão. Crop e Tibet não se preocupavam tanto assim com os animais ou com as proibições, ambos eram crias da cidade das Esmeraldas, filhos de uma cobradora de impostos e de um assessor de segurança do palácio, respectivamente, mas a crença apaixonada de Elphaba naquele trabalho os empolgava. O próprio Bock se envolveu mais com a causa também. Ele imaginava Galinda puxando uma cadeira para se sentar com eles, sem a crosta superficial de recato, permitindo que os olhos dela brilhassem com um propósito comum e secreto. Achei que conhecia todas as formas de paixão, disse Elphaba uma tarde luminosa. Quero dizer, depois de ter sido criada com um sacerdote unionista como meu pai. Você aprende a esperar que a teologia seja o alicerce no qual se baseiam todos os outros pensamentos e crenças. Mas, meninos, esta semana, o Dr. de Lamomond fez alguma espécie de avanço científico. Não tenho certeza do que era, mas envolveu a manipulação de lentes, um par delas, para que fosse possível perscrutar pedaços de tecido que ele colocou sobre um vidro transparente e iluminado por trás pela luz de velas. Ele começou a ditar a descoberta e estava tão animado que cantou as conclusões, compôs áreas sobre o que via. Recitativos sobre a estrutura, sobre a cor, sobre as formas básicas da vida orgânica. Ele tem uma voz áspera e horrível, como vocês podem imaginar que seja a voz de um bode, mas como cantarolava. Tremolo nas anotações, vibrato nas interpretações, sustenido nas implicações, longas, triunfantes vogais abertas da descoberta. Eu tinha certeza de que alguém o ouviria. Cantei com ele, li as anotações para ele como um aluno de composição musical. O bom doutor foi encorajado pelas descobertas e exigiu que a investigação se tornasse cada vez mais concentrada. Ele não queria anunciar qualquer progresso até ter descoberto o caminho politicamente mais vantajoso para apresentá-lo. Mas para o fim do verão, o esforço era para encontrar dissertações dos lurlinistas e dos primeiros unionistas sobre como os animais foram criados e diferenciados. Não se trata de descobrir uma teoria científica de um grupo pré-científico de monges unionistas ou sacerdotes e sacerdotisas pagãos, explicou Elphaba. No entanto, Dr. de Lamomond quer reconhecer como nossos antepassados pensavam a questão. O direito do assistente em impor leis injustas pode ser desafiado com mais eficiência se soubermos como os velhacos explicavam tudo isso a si mesmos. Era um exercício interessante. De um jeito ou de outro, só conhecemos alguns dos mitos originais que antecedem a Osíada, disse Tibet, enquanto jogava a franja loira para trás com um floreio teatral. O mais coerente fala da nossa querida e hipotética Lurline, rainha das fadas em uma viagem. Ela estava cansada de viajar pelo ar. Ela parou e conclamou, das areias do deserto, uma fonte de água escondida nas profundezas das dunas secas da terra. A água obedeceu, em tal abundância que o mundo de Oz, em toda a sua variedade febril, transbordou quase que instantaneamente. Lurline bebeu até ficar em um estado de torpor e se retirou para um longo descanso no topo do Monte Runcible. Quando acordou, ela se aliviou copiosamente, e assim foi gerado o rio Giliquim, que corre em torno das vastas extensões da grande floresta de Giliquim, contorna as fronteiras orientais dos Vincus e desemboca em águas plácidas. Os animais eram terrícolas e, portanto, de uma ordem inferior a Lurline e ao séquito dela. Não olhe assim para mim, eu sei o que essa palavra significa, procurei no dicionário. Significa viver sobre ou por dentro do chão. Os animais passaram a existência como coágulos de terra enrolados que foram deslocados do exuberante cultivo vegetal. Quando Lurline se aliviou, os animais pensaram que a corrente violenta era um dilúvio, enviado para afogar o mundo inteiramente novo deles, e ficaram desesperados com a própria existência. Em pânico, eles se atiraram na torrente e tentaram nadar na urina de Lurline. Aqueles que se sentiram intimidados e deram para trás continuaram a ser animais, bestas de carga, abatidos por sua carne, caçados por diversão, contados como lucro, admirados como inocentes.
Aqueles que nadaram em frente e chegaram à outra margem receberam os dons da consciência e da linguagem. Que presentão, ser capaz de imaginar a própria morte, resmungou Crop. Portanto, animais. A convenção, há tanto tempo quanto a história pode recordar, divide os animais dos animais. Batismo de mijo, falou Elphaba. Seria esta uma maneira sutil de explicar os talentos dos animais e denegri-los ao mesmo tempo? E o que dizer dos animais que se afogaram? Perguntou Bock. Eles sim foram os verdadeiros perdedores. Ou os mártires. Ou os fantasmas que vivem agora no subsolo e interrompem o abastecimento de água para que os campos de Munchinquinlândia sejam secos até hoje. Todos riram e mais chá chegou à mesa. Eu encontrei algumas escrituras posteriores com uma tendência mais unionista, comentou Bock. Elas contam uma história que acho que era derivada da narrativa pagã, mas foi um tanto resumida. A enchente, que ocorreu em algum momento após a criação e antes do advento da humanidade, não foi um longo xixi de Lurline, e sim o mar de lágrimas chorado pelo Deus Inominável em sua única visita a Oz. O Deus Inominável percebeu a tristeza que iria tomar conta daquela terra ao longo do tempo e berrou de dor. Todo o mundo de Oz estava submerso debaixo de 1 quilômetro de água salgada. Os animais conseguiram flutuar ao se segurarem em troncos soltos, árvores arrancadas. Aqueles que engoliram lágrimas o suficiente do Deus Inominável foram imbuídos de uma compaixão servil por seus parentes e começaram a construir jangadas com os destroços. Eles salvaram a própria espécie por misericórdia e, graças à bondade deles, se tornaram uma turma nova e senciente, os animais. Outro tipo de batismo, que vem de dentro, ironizou Tibet. Da ingestão. Gostei. Mas e a fé no prazer? Perguntou Crop. Será que uma bruxa ou um bruxo podem pegar um animal e, com algum feitiço, gerar um animal? Bem, é isso que eu tenho pesquisado, contou Elphaba. Os crentes no prazer, os prentes, dizem que se alguém, Lurline ou o Deus Inominável, fez isso uma vez, a magia pode repetir o feito. Insinuam até que a distinção original entre animais e animais foi um feitiço da bruxa de Combric, tão forte e duradouro que nunca se esgotou. É uma propaganda perigosa, uma encarnação da maldade. Ninguém sabe se essa tal de bruxa de Combric existe, menos ainda se algum dia existiu. Eu, pessoalmente, acho que se trata de uma parte do ciclo lurlinista que se desligou e se desenvolveu de forma independente. Uma grande bobagem. Não temos nenhuma prova de que a magia seja tão forte. Não temos nenhuma prova de que Deus seja tão forte, interrompeu Tibet. O que me parece ser um ótimo argumento tanto contra Deus quanto contra a magia, disse Elphaba, mas não se preocupem com isso. O importante é que, se realmente houver um feitiço Combric duradouro, de séculos atrás, ele pode ser reversível. Ou pode parecer ser reversível, o que é tão ruim quanto. Nesse ínterim, enquanto os feiticeiros trabalham fazendo experimentos com encantos e magias, os animais perdem os seus direitos, um a um. Devagar o suficiente para que seja difícil enxergar isso como uma campanha política coerente. É um cenário arriscado e o doutor de Lamomond ainda não o compreendeu. Nesta hora, Elphaba passou o albornoz do manto por cima da cabeça, e desapareceu por entre as sombras das dobras. O que foi? Quis saber Bock, mas ela colocou um dedo nos lábios. Crop e Tibet, como se seguissem uma deixa, começaram a conversar bobagens sobre os objetivos profissionais deles, que se traduziam em serem sequestrados por piratas do deserto e obrigados a dançar o fandango vestidos somente com algemas para escravos. Bock não viu nada de errado, alguns funcionários que liam os tabloides, algumas senhoras requintadas com suas limonadas e seus romances, uma criatura tiquitaqueante comprando grãos de café por quilo, um arremedo de um velho professor tentando entender algum teorema ao organizar e reorganizar alguns cubos de açúcar ao longo do fio da faca de manteiga. Poucos minutos depois, Elphaba relaxou. Aquele treco tiquitaqueante trabalha em Crage Hall. Acho que se chama Grommetic. Em geral, ele fica atrás de Madame Morrorosa como um cachorrinho carente. Acho que ele não me viu. No entanto, ela estava nervosa demais para continuar a conversa e, depois de cuidar para que as próximas tarefas estivessem claras, a equipe se desfez nas ruas enevoadas. Capítulo 5.
2 semanas antes que Briscoe e Hall retornasse ao trabalho para o novo semestre, Avaric voltou de casa, o sítio do Margrave de 10 Prados. Ele estava bronzeado pelo lazer do verão e ansioso para se divertir. Zombou de Bock por ter feito amizade com os meninos da Três Rainhas e, sob outras circunstâncias, Bock provavelmente teria deixado a nova aliança com Crop e Tibet de lado. No entanto, agora todos estavam envolvidos na investigação do Dr. de Lamont e Bock só aturou os insultos de Avaric. Elphaba comentou, um dia, que tinha uma carta de Galinda, que estava com as amigas no Lago Chorge. Dá para acreditar que ela propôs que eu pegasse um cabriolé e fosse visitá-la durante um fim de semana? Indagou Elphaba. Ela deve estar fora de si de tanto tédio com aquelas meninas da sociedade. Mas ela mesma faz parte da sociedade, como poderia estar entediada? Perguntou Bock. Não me peça para explicar as nuances deste círculo, falou Elphaba, mas suspeito que a nossa Galinda não é tão sociedade quanto faz parecer. Bem, Elfinha, quando você vai para lá? Nunca. Este trabalho é muito importante. Deixe-me ver a carta. Não estou com ela aqui. Traga-a para mim. Do que você está falando? Talvez ela precise de você. Ela parece sempre precisar de você. Ela precisa de mim? Elphaba riu de maneira rude e em voz alta. Bem, sei que você está inebriado de amor e me sinto um pouco responsável. Vou lhe mostrar a carta na semana que vem, mas não vou viajar só para lhe dar um barato por tabela, Bock. Quer sejamos amigos ou não. Na semana seguinte, ela revelou a carta. Minha querida senhorita Elphaba. As minhas anfitriãs, as senhoritas Pafane de Panhall e Shenchen do clã Mincos, solicitaram que eu escrevesse para você. Nosso verão no Lago Chorge tem sido muito agradável. O ar é calmo e doce e tudo é tão delicioso quanto possível. Se quiser, venha nos visitar por 3 ou 4 dias antes que as aulas recomecem, sabemos que você tem trabalhado arduamente durante todo o verão e tudo mais. Seria uma pequena mudança de ares. Se quiser vir, não precisa escrever, se quiser nos visitar. Basta chegar de ônibus em Neverdale e vir a pé ou alugar um cabriolé, pois o lugar fica a apenas 1 ou 2 quilômetros da ponte. A casa é linda, coberta de rosas e se chama Capricho nos Pinhais. Quem não adoraria isso aqui? Espero mesmo que possa vir. E espero muito especialmente por razões que não me atrevo a escrever. Não posso dar conselhos para você escolher uma acompanhante, pois Ama Clute já está aqui, bem como Ama Clip e Ama Vimp. Você decide. Espero que possamos passar longas horas conversando, animadas. Com amor da sua eterna amiga. Senhorita Galinda dos Arduenas das Terras Altas Alto Verão, 33, meio-dia em Capricho nos Pinhais. Mas você tem de ir. Gritou Bock. Veja só como ela escreve para você. Ela escreve como alguém que não costuma escrever com frequência, observou Elphaba. Espero mesmo que possa vir, diz ela. Ela precisa de você, Elfinha. Insisto que você vá. Ah, é mesmo? Por que você não vai, então? Fica difícil ir sem ter sido convidado. Ora, isso é bem fácil. Vou escrever e dizer a ela para convidá-lo. Elphaba pegou um lápis no bolso. Não me trate de maneira condescendente, senhorita Elphaba, disse Bock com gravidade. Isto deve ser levado a sério. Você está apaixonado e iludido. E eu não gosto quando você me chama de senhorita Elphaba para me castigar por discordar de você. Além disso, não posso ir. Não tenho uma acompanhante. Eu vou ser o seu acompanhante. Ah! Como se a Madame Morrorosa fosse permitir uma coisa destas. Bem, e que tal, sugeriu Bock, que tal o meu amigo Avaric? Ele é filho de um margrave. Em virtude de tal posição, ele é impecável. Até mesmo Madame Morrorosa cederia diante do filho de um margrave. Madame Morrorosa não cederia nem diante de um furacão. Além disso, você não se preocupa comigo? Não me sentiria bem em viajar com este tal de Avaric. Elfinha, você está em dívida comigo.
Tenho lhe ajudado o verão inteiro e coloquei Crop e Tibet para ajudarem também. Agora tem de me pagar. Peça ao Dr. de Lamomond alguns dias de folga e eu vou perguntar a Varik, que está doido para fazer alguma coisa. Nós três vamos para o Lago Chorge. A Varik e eu vamos alugar um quarto em uma estalagem e ficar lá por pouco tempo, só o tempo suficiente para termos certeza de que a senhorita Galinda está bem. É você que me preocupa, não ela, falou Elphaba, e Bock conseguia perceber que ele havia vencido. Madame Morrorosa não queria deixar Elphaba aos cuidados de Avarik. O seu querido pai jamais me perdoaria. No entanto, não sou a horrorosa Morrorosa que você pensa que sou. Assim, conheço os apelidinhos pelos quais me chama, senhorita Elphaba. Tão divertidos e juvenis. Estou preocupada com o seu bem-estar. E, com todo o trabalho duro que tem feito durante todo o verão, vejo que você tem ficado cada vez mais, digamos assim, verde acinzentada? Portanto, farei uma proposta de compromisso. Desde que consiga convencer o mestre Avarik e o mestre Bock a viajarem com você e com o meu querido Grommetic, que deixarei emprestado sob sua responsabilidade e para cuidar de você, vou autorizar a sua diversão de verão. Elphaba, Bock e Avarik viajaram em uma carruagem e Grommetic foi obrigado a ficar na parte de cima, junto com a bagagem. Elphaba olhava nos olhos de Bock de vez em quando e fazia uma cara feia, mas ignorava Avarik, por quem sentiu uma antipatia instantânea. Quando terminou de ler as páginas do tabloide, Avarik implicou com Bock por causa da viagem. Eu já devia saber quando parti para as férias de verão que você ficaria sonhando acordado nas garras do amor. Você desenvolveu aquele queixo carrancudo e ele me enganou. Achei que fosse uma tuberculose, no mínimo. Tinha de ter me acompanhado naquela noite antes que eu viajasse. Uma visita ao clube de filosofia teria sido exatamente do que você precisava. Bock ficou aflito pelo amigo ter mencionado tal ousadia na presença de uma garota. No entanto, Elphaba não parecia ter levado a mal. Talvez ela não soubesse do que se tratava o tal clube. Ele tentou desviar Avarik do assunto. Você não conhece a senhorita Galinda, mas vai achá-la encantadora, isso eu garanto. E ela provavelmente vai achar que você é encantador, pensou ele, um pouco mais tarde naquele dia. Ainda assim, ele estava disposto até mesmo a conviver com este fato, se fosse o preço para ajudar Galinda a sair de uma situação complicada. Avarik observava Elphaba com desprezo. Senhorita Elphaba, disse ele, cheio de formalidade, o seu nome implica que há sangue élfico na sua família? Que ideia original, respondeu ela. Se houvesse, acredito que meus membros seriam tão frágeis quanto o macarrão cru e se partiriam com a mais leve pressão. Gostaria de fazer força? Ela ofereceu um antebraço, verde como uma lima primaveril. Tente, eu lhe peço, para darmos a questão por resolvida de uma vez por todas. Devemos concluir que a força relativa necessária para quebrar o meu braço, em comparação a outros braços que você quebrou, é proporcional à quantidade relativa de sangue humano em contraste ao sangue élfico nas minhas veias. Pode ter certeza de que não vou tocar em você, disse Avarik, que conseguiu dar à fala vários significados ao mesmo tempo. O elfo que há em mim lamenta por isso, retrucou Elphaba. Se você tivesse me desmembrado, eu poderia ter sido mandada de volta para X em pequenos pedaços e seria poupada do tédio destas férias forçadas. E desta companhia também. Elphaba. Bock suspirou. Este não é um bom começo, você sabe. Eu acho excelente, disse Avarik com um olhar penetrante. Não acho que amizades exijam tanto assim, comentou Elphaba com Bock. Eu estava bem melhor antes. Era fim de tarde no momento em que eles chegaram em Neverdale e se acomodaram na estalagem, e caminharam a pé ao longo do lago até Capricho nos Pinhais. Duas senhoras pegavam sol no pórtico enquanto descascavam feijão fradinho e torce-pulso. A que Bock reconheceu era Ama Clute, a acompanhante de Galinda. A outra provavelmente era a ia da senhorita Shenchen ou da senhorita Pafani. Elas levaram um susto ao verem a procissão chegar à entrada e Ama Clute inclinou o corpo para a frente, os feijões caindo do colo dela. Ora, vejam só, começou ela, enquanto a trupe se aproximava, é a senhorita Elfinha em pessoa. Pelas barbas do profeta.
Nunca teria imaginado. Ela se levantou com algum esforço e apertou Elphaba nos braços, que ficou rígida como uma estátua de gesso. Dê-nos um minuto para recuperarmos o fôlego, docinhos, disse Amaclute. O que, pelos céus do paraíso, você está fazendo aqui, senhorita Elphaba? Não parece ser possível. Fui convidada pela senhorita Galinda e os meus companheiros de viagem aqui insistiram que desejavam me acompanhar. Portanto, me vi obrigada a aceitar. Não sei nada a este respeito, disse Amaclute. Senhorita Elphaba, deixe-me pegar esta bolsa pesada e achar algo limpo para você vestir. Deve estar acabada da viagem. Os cavalheiros vão ficar na aldeia, é claro. Mas, por agora, as meninas estão na casa de veraneio, à beira do lago. Os viajantes seguiram caminho ao longo de uma via interrompida por degraus de pedra nas partes mais íngremes. Grommetik levou mais tempo para subir os degraus e foi deixado para trás, e ninguém estava inclinado a ficar e dar uma mãozinha para uma figura com uma pele tão dura e pensamentos mecânicos. Ao contornar o último trecho de arbustos de azevinho do céu, eles deram de cara com o mirante. Era uma casa esqueleto feita de troncos rústicos, os 6 lados expostos às brisas, com arabescos de galhos ornamentais, e o lago Chorge como um imenso campo azul mais adiante. As meninas estavam sentadas em degraus e em cadeiras de vime, e Amaclip estava distraída com algum trabalho manual que envolvia 3 agulhas e linhas de muitas cores. Senhorita Galinda. Irrompeu Bock, que precisava ter a voz ouvida primeiro. As meninas ergueram as cabeças. Em vestidos de verão evanescentes, livres de cintas e anquinhas, elas pareciam pássaros prestes a levantar voo. Credo! Disse Galinda, de queixo caído. O que está você fazendo aqui? Não estou decente. Gritou Shenchen ao chamar a atenção para os próprios pés descalços e pálidos tornozelos expostos. Pafani mordeu um canto do lábio e tentou transformar o riso de escárnio em um sorriso de boas-vindas. Não vou passar muito tempo aqui, disse Elphaba. Aliás, meninas, este é o mestre Avarik, o descendente de Margriave de 10 Prados, de Liquin. E este é o mestre Bock de Munchinquinlândia. Os 2 estudam em Briscoe Hall. Mestre Avarik, caso não consiga perceber pela expressão apaixonada no rosto de Bock, está a senhorita Galinda dos Arduenas, e as senhoritas Shenchen e Pafani, que podem destacar os próprios pedigrês perfeitamente bem. Mas que encantador e que impertinente, comentou a senhorita Shenchen. Senhorita Elphaba que nunca nos dirige a palavra, você se redimiu pelo resto dos tempos com esta agradável surpresa. Como vão vocês, senhores? Mas, gaguejou Galinda. Mas por que você está aqui? O que há de errado? Estou aqui porque cometi a estupidez de mencionar o seu convite para o mestre Bock, que viu nele um sinal do Deus inominável de que deveria visitá-la. No entanto, diante disto, a senhorita Pafani não conseguiu mais se controlar e caiu no chão do mirante, se contorcendo em gargalhadas. O que foi? Perguntou Shenchen. O que foi? Mas de que convite que você está falando? Quis saber Galinda. Não preciso mostrá-lo a você, disse Elphaba. Pela primeira vez desde que Bock a conheceu, ela parecia confusa. Certamente eu não preciso revelar. Tenho a impressão de que caí em uma armadilha para passar vergonha, disse Galinda enquanto encarava a indefesa Pafani. Estou sendo humilhada por diversão. Não é engraçado, senhorita Pafani. Estou a ponto de dar um chute em você. Só então Grommetik conseguiu dar a volta nos arbustos de azevinho do céu. A visão daquele treco idiota de cobre cambaleando na beira de um degrau de pedra fez com que Shenchen desabasse em uma coluna e se juntasse a Pafani nas risadas incontroláveis. Até mesmo Amaclip sorriu para si mesma conforme começava a guardar os materiais que havia usado. Mas o que está acontecendo? Falou Elphaba. Você nasceu para me atormentar? Disse Galinda, entre lágrimas, para a colega de quarto. Por acaso pedi pela sua companhia? Não, disse Bock. Não, senhorita Galinda, por favor, não diga mais uma palavra. Você está transtornada. Fui eu, que escrevi a carta, Pafani disparou entre gargalhadas.
Avarik começou a dar risadas e os olhos de Elphaba se arregalaram e ficaram um pouco embaçados. Você quer dizer que não escreveu me convidando para visitá-la aqui? Perguntou Elphaba para Galinda. Ah, querida, não convidei, foi a resposta. Mesmo com raiva, a menina começava a recuperar um pouco do controle, embora, achava Boque, agora fosse tarde demais para reparar os danos. Minha querida senhorita Elphaba, jamais teria sonhado em expor você às crueldades impensadas que essas meninas perpetram uma na outra e em mim por pura diversão. Além disso, você não combina com um ambiente como este. Mas eu fui convidada. Senhorita Pafani, foi você quem escreveu essa carta, em vez da senhorita Galinda? Você a engoliu. Gargalhou Pafani. Bem, esta casa é sua e eu aceito o convite, mesmo que tenha sido escrito sob alegações falsas, falou Elphaba, a voz inteiramente convicta enquanto olhava fixamente para os olhos semicerrados da senhorita Pafani. Vou subir e desfazer as minhas malas. Ela se afastou a passos largos. Somente Grommetica seguiu. O ar ficou pesado com tudo o que não foi dito. Aos poucos, a histeria de Pafani ficou cada vez mais silenciosa e ela apenas bufava e resfolegava, depois ficou ainda mais quieta, deitada despenteada no chão de pedra do mirante. Bem, vocês não precisam me atravessar com esse olhar torto, concluiu ela. Foi uma brincadeira. Elphaba passou um dia dentro do quarto. Galinda entrava e saía com o jantar. Às vezes, ela ficava lá por alguns minutos. Com isso, os meninos pegaram o hábito de nadar e remar no lago com as meninas. Boque tentou insuflar em si mesmo o interesse em Shenchen ou Pafani, que, sem dúvida, eram adoráveis o suficiente para tal. No entanto, ambas pareciam obcecadas com Avarik. Por fim, Boque colocou Galinda contra a parede na varanda e implorou para conversar com ela. A garota concordou, apesar do retorno de uma leve medida do seu comportamento recatado, e eles se sentaram a uma distância curta em um balanço. Acho que sou o culpado por ter me deixado enganar por este artifício. Elfinha não ia aceitar o convite. Eu a forcei. O que significa isso, Elfinha? Onde foi parar a decência neste verão, eu lhe pergunto? Nós ficamos amigos. Bem, eu juro que entendi isso. Por que você a fez aceitar o convite? Será que não sabia que eu jamais iria escrever uma coisa dessas? Como eu iria saber? Você é a colega de quarto dela. Por ordem expressa da Madame Morrorosa, não por escolha minha. Faço questão de lembrar. Eu não sabia. Vocês pareciam se dar bem. Ela fungou e retorceu um lábio, mas estes gestos pareceram ser uma observação para ela própria. Se você foi tão terrivelmente humilhada assim, por que não vai embora? Talvez eu vá. Estou considerando a ideia. Elphaba diz que ir embora é o mesmo que admitir a derrota. No entanto, se sair daquele esconderijo e começar a curtir a viagem junto com todos vocês, a brincadeira vai se tornar insuportável. Estas garotas não gostam dela. Bem, nem você, se quer saber. Disse Boque, em um sussurro explosivo. É diferente, eu tenho um direito e um motivo. Sou forçada a aturá-la. E tudo porque a minha ama imbecil pisou em um prego enferrujado na estação de trem em Frotica e perdeu a orientação. Toda a minha carreira acadêmica foi para o beleléu por causa do descuido da minha ama. Quando eu for uma feiticeira, vou me vingar dela por isso. Pode-se dizer que Elphaba nos uniu, disse Boque com tranquilidade. Estou mais próximo dela e, portanto, mais próximo de você. Galinda pareceu desistir. Ela recostou a cabeça nas almofadas de veludo do balanço. Boque, sabe que, mesmo contra a minha vontade, acho você um tiquinho adorável. É um tiquinho adorável e é um tiquinho charmoso e é um tiquinho irritante e é um tiquinho viciante. Boque prendeu a respiração. Mas você é baixinho. Concluiu ela. Você é um Munchin, pelo amor de Deus. Ele a beijou, de pedacinho em pedacinho em pedacinho. No dia seguinte, Elphaba, Galinda, Boque e Grommetic, e, claro, Ama Clut,
Viajaram 6 horas de volta para X sem trocar mais do que 10 comentários entre si. Avarik ficou para trás para se divertir com Pafani e Shenshen. A maldita chuva desabava na periferia de X e as augustas fachadas de Kraj Hall e Briscoe Hall foram quase obliteradas pela névoa quando eles chegaram em casa. Capítulo 6. Bok não teve tempo nem vontade de tecer comentários sobre seu romance quando viu Crop e Tibet. O rinoceronte bibliotecário, depois de ter passado o verão inteiro prestando pouca atenção nos meninos ou nos avanços que faziam, de repente se deu conta do pouco progresso que foi feito, era todo cheio de bufadas reumáticas e olhos atentos. Os garotos conversavam pouco, escovavam e poliam velinos, e esfregavam óleo de pica-parra nas encadernações de couro e nas fivelas de latão polido. Faltavam somente mais alguns dias até o fim deste tédio. Certa tarde, Bok deixou os olhos boiarem pelo códice que manuseava. Normalmente, ele trabalhava sem atentar para o tema dos materiais com os quais lidava, mas o olhar dele foi atraído para a tinta vermelho intensa utilizada na ilustração. Era um retrato, que tinha, quem sabe, 400 ou 500 anos. De uma bruxa de Combrique. O zelo ou a ansiedade em relação à magia inspirou o pincel de algum monge visionário. A bruxa estava de pé sobre um istmo que conectava dois terrenos rochosos e, de ambos os lados, se estendiam trechos do mar azul cerúleo, com suas ondas de lábios brancos e vigor e singularidade surpreendentes. Tinha nas mãos um animal de uma espécie irreconhecível, embora tivesse nitidamente se afogado ou quase se afogado. Ela o embalava em um braço que, sem dar atenção à flexibilidade de um esqueleto real, amorosamente rodeava-o pelo pontudo e molhado das costas do animal. Com a outra mão, ela abria o manto para mostrar um seio e o oferecia de mamar à criatura. A expressão dela era difícil de interpretar, ou será que a mão do monge fez uma mancha, ou o tempo e a sujeira tinham conferido a ela uma simpatia esfumada? Ela era quase maternal, com uma criança miserável. O olhar era ensimesmado, triste, ou algo nesta linha. No entanto, os pés dela não combinavam com a expressão, pois estavam agarrados firmemente na costa estreita, algo evidente mesmo através dos sapatos cor de prata, cujo brilho de moeda real foi a primeira característica a chamar a atenção de Bok. Além disso, os pés formavam um ângulo de 90 graus com as canelas. Estavam de perfil, como reflexos de um espelho, saltos unidos e dedos que apontavam em direções opostas, como uma posição de balé. O vestido era de um azul semelhante ao de um amanhecer nublado. Ele adivinhou, pelos tons de joia do trabalho, que o documento não tinha sido aberto por séculos. Dramática ou teologicamente, esta imagem parecia ser algum tipo de híbrido dos mitos da criação dos animais. Aqui estavam as águas da inundação, quer derivassem da lendas a respeito de Lurline ou do Deus Inominável, quer estivessem emergindo ou submergindo. Será que a bruxa de Combrique interferiu ou concretizou o destino traçado para os animais? Embora estivesse em uma letra rabiscada e arcaica demais para Bok decifrar, talvez este documento sustentasse a fábula que dizia que foi um feitiço da bruxa de Combrique que deu aos animais os dons da fala, da memória e do remorso. Talvez ele a refutasse, mas de uma forma cintilante. De qualquer ângulo que se observasse, lá estava o sincretismo do mito, o apetite animado do mito em crescer ao devorar variações narrativas. Talvez esta pintura fosse a sugestão de um monge alarmado de que os animais receberam seus pontos fortes através de uma outra espécie de batismo, ao mamarem na teta da bruxa de Combrique? Introduzidos por meio do leite da bruxa? Este nível de análise não era o ponto forte do rapaz. Ele teve muita dificuldade para aprender os nutrientes e pragas comuns da cevada. Tinha de fazer o impensável e entregar o próprio pergaminho para o doutor de Lamomond. Seria algo valioso de se ter em mãos. Ou quem sabe, pensou ele enquanto corria para encontrar Elphaba, o papel protegido no fundo do bolso da capa dele e fora da biblioteca da Três Rainhas, quem sabe a bruxa não estivesse alimentando o animal encharcado, mas sim o matando? Sacrificando-o para resistir à enchente? A arte ia muito além da compreensão dele. Ele se deparou com Ama-Clut no bazar e implorou que ela entregasse um bilhete para Elphaba. A boa mulher pareceu a ele mais simpática do que o habitual. Será que Galinda cantava louvores a ele na privacidade do próprio quarto? Era a primeira vez que ele veria o feijão verde saltitante desde que voltou para X.
E lá estava ela, bem na hora, chegando ao café conforme solicitado, em um vestido que mais parecia um fantasma cinza, com um pullover de tricô esfarrapado nas mangas e um guarda-chuva masculino, enorme, preto e com um formato que lembrava uma lança quando estava fechado. Elphaba se sentou com um estouro deselegante e examinou o pergaminho. Ela o observou com mais atenção do que se prestava a dar a Bock. No entanto, ouviu a interpretação dele e a achou um tanto medíocre. O que impede que esta seja Lurline, a rainha das fadas? Perguntou ela. Bem, falta a indumentária, os apetrechos de feitiçaria. Quero dizer, a auréola dourada de cabelo. A elegância. As asas transparentes. A varinha. Os sapatos de prata são bastante espalhafatosos. Ela mastigava um biscoito seco. Não parece ser o retrato de uma determinação ou, como posso dizer, uma gênese. Parece algo reativo em vez de proativo. Esta imagem é, no mínimo, confusa, não acha? Você tem passado tempo demais na companhia de Crop e Tibet, volte para sua cevada, disse ela enquanto guardava o troço. Você está se tornando vago e artístico. No entanto, vou entregar isto ao Dr. de Lamomond. Aproveito para dizer que ele continua a fazer avanços. Esse negócio de lentes opostas revelou um novo mundo na arquitetura corpuscular. Ele me deixou olhar uma vez, mas não consegui distinguir nada além da ênfase e do viés, cor e pulso. Ele está muito empolgado. O problema que percebo agora é conseguir fazê-lo parar, pois acho que ele está prestes a fundar todo um novo ramo do conhecimento, e as descobertas de cada dia provocam uma centena de novas perguntas. Clínicas, teóricas, hipotéticas, empíricas, até mesmo ontológicas, creio eu. Ele tem ficado até tarde da noite nos laboratórios. Dá para ver as luzes acesas quando fechamos as cortinas à noite. Bem, ele precisa que façamos mais alguma coisa? Tenho só mais 2 dias nesta biblioteca e depois começam as aulas. Não consigo obrigá-lo a se concentrar. Acho que ele está somente juntando o material que já tem. E quanto a Galinda, então, já que chega de espionagem acadêmica por enquanto? Como ela está? Ela pergunta sobre mim? Elphaba se permitiu olhar para Bock. Não. Galinda realmente não disse nada a seu respeito. Para lhe dar uma esperança que você não merece, devo acrescentar que ela mal fala comigo também. Ela está com o mau humor das trevas. Quando vou vê-la de novo? Isso significa tanto assim para você? Ela deu um sorriso pálido. Bock, ela realmente significa tanto assim para você? Ela é o meu mundo. Seu mundo é muito pequeno, caso se resuma a ela. Não se pode criticar o tamanho de um mundo. Não tenho como evitar, não consigo parar e não posso negar. Eu deveria dizer que você parece ridículo, comentou ela, enquanto drenava as últimas gotas de chá morno da xícara. Deveria dizer que você vai relembrar este verão e morrer de vergonha. Ela pode ser linda, Bock. Não, ela é linda, concordo, mas você vale uma dezena de Galindas. Diante da expressão de choque no rosto dele, ela ergueu as mãos para o ar, não para mim. Não estava falando de mim. Por favor, que olhar aflito. Poupe-me. No entanto, ele não tinha certeza se acreditava. Ela recolheu suas coisas às pressas e saiu correndo, derrubando a escarradeira com um estrondo, rasgando o jornal de alguém com um enorme guarda-chuva. Ela não olhou para os 2 lados ao atravessar disparada a praça da ferrovia e quase foi atropelada por um boi velho que dirigia um triciclo inconveniente.